compromisso que nós assumimos com Jesus é da maior gravidade. E esse empenho que diz de algo que me propus a fazer o abraçamento daquilo, vai ter uma deserção enfrestada em detalhe, que caberá a mim estabelecer a corrigenda o quanto antes, visto que é como uma ferrugem que vai corroendo a minha energia e solapando a minha possibilidade. Em Seara dos Médios, no capítulo Desertores, Emmanuel vai dizer de uma deserção e uma omissão que acontece por uma dificuldade que eu trago de estabelecer a marcha de agradecimento e sacrifício só por uma timidez que traduz uma necessidade de ver alguém fazendo para fazer. E quando se trata de elevar e sublimar a proposta, eu preciso fazer esse estandarte desfraldar e com o contato que o outro tenha comigo, com o meu exemplo, ele ser emulado a agir igual. E é algo assim claro na sociedade em que vivemos, onde nós enfrentamos o efeito manada, em que alguém propõe uma ideia, faz uma divulgação de um vídeo, de um áudio, de um periódico, em torno de um desejo de fazer aquilo circular e alcança um segmento de milhões. E vai dizer de uma tendência que existe do menor esforço que nos faz adentrar a manada e andar conforme ela. Quando desejo fazer um caminho de ascensão, ele pede essa solitude pelo testemunho que vai ser pedido de mim. E que pode encontrar alguma resistência e vai dizer do esforço que preciso fazer para a seguinte morada e em oração, na vigilância, ter a confirmação daquele passo. Por isso, quando existe um desejo de levar a boa nova, eu vou me colocar naquele caminho, que não espera que alguém me confirme que aquilo esteja correto, ou não aguarda um retorno corroborativo, mas me abro para oferecer compreensão e que se encontra uma questão não resolvida dentro de mim, o que vem de fora pode me colocar em risco ou me confrontar,
E por isso preciso trabalhar e talhar o pão que dou a mim mesma para estar capacitada a fazer aquela doativa, que é o objetivo primacial. Assim, Emmanuel, ele diz que quando eu armazeno esse supracitado pão num cereal e aquilo bolora ali e vira um cifrão vazio, inerte, há uma deserção, uma omissão da minha parte. Ao falar sobre a virtude e conclamá-la, emulá-la, me coloco em trincheira de vaidade, usura. Se não dou o determinado valor e apoio para a escola, para a educação, para a divulgação do conhecimento e da instrução, que leva a uma ampliação da ignorância e a intensificar a prisão, visto que a instrução, ela tem esse condão de nos libertar da própria ignorância. E se há um conhecimento latente comigo, que eu permaneço entre quatro paredes, isso é uma sombra, visto que sou chamada a divulgar e propalar para que outros se beneficiem, tal como fui beneficiada. E aí vira essa gazua orada, em que algo precioso está trancafiado num cofre, no caso da corrupção, onde eu posso levantar uma portinhola de socorro, mas se acontece um movimento de desvio do que é aplicado, vou adentrar uma psicosfera de abandono da boa luta, em que alguém morre devido ao meu desvio de recurso, passa fome, adoece, e que diz de uma conduta transviada. No quesito da aborto, em que existe trâmite de lei acontecendo ao 7F para uma suposta legalização, que tem como estandarte a questão de mulher que numa clínica clandestina vem a desencarnar devido à condição inóspita que se mistura naquela vibração que acontece, e nesse interim a legalização do aborto salvaria milhares de mães que venham a sucumbir nessa mesma condição de clandestinidade, que torna o atendimento entre quatro paredes caótico. Somente que, quando consideramos um espírito que está ali com seu projeto reencarnatório acontecendo, ele precisa de suporte para que venha nascer e cumprir valorosamente o que ele acordou no astral. E isso diz de uma educação reforçada que precisa acontecer referente à nossa sensualidade, à nossa sexualidade, que está viciada.
e que coloca a população numa condição de incapacitância para controlar a própria produtividade e fertilidade na área da energia sexual. E, novamente, nós voltamos para a questão do domínio sobre nós mesmos e da vitória sobre a nossa sombra. Em que essas energias de egoísmo, orgulho, sensualismo, elas nos entorpecem, nos enfraquecem e leva a esses consequenciais danosos. E vai fortalecer o materialismo pelo materialismo, cujo próximo passo é loucura, a própria dependência supracitada e autoextermínio. Que na pauta que nós intensificamos a espiritualização, despertamento para algo além, e o esforço de canalizar a energia para um sentimento nobre, do perdão, da bondade, da caridade, vai nos capacitando a ir eliminando do nosso cosmo os casos de ideação suicida que acontecem, que estão na calada da noite. Inclusive situação de adolescentes, crianças que chegam em pronto-socorro com ferimentos e mutilação, que em grande parte está ligado a desejo de autoextermínio, abusos, loucura e obsessão. E aí entra essa questão de aviltar e degenerar a inteligência que é colocada para estimular esse vício. Quando alguém, por algo que escreve, por algo que fala, por um testemunho que dá, leva outros a se envolver com entorpecente, entra aí a questão da irresponsabilidade, que passa pela inércia, onde vou na contramão de fortalecer a minha honestidade, a realização da minha responsabilidade, o que havia proposto, a coerência de propósito, o empenho no bem proceder. E conforme Jesus vai dizer na parábola da semente de mostarda, que vai fluxar uma fé que eu preciso nutrir dentro de mim, um fervor que uso na instrumentalização perante a montanha da dificuldade. Porque a fé, ela vai se fazer sentir na forma como lido com o obstáculo. Se no primeiro embate acontece uma desesperação, impaciência, mostra que a minha fé, ela ainda é frágil, incipiente. Teve um rapaz que havia dito que estava chateado pelo pai ter dito para ele que ele era um vagabundo, e em meio à profissão que ele exerce havia
tido essa indisposição, como se ele fosse desditoso entre aqueles da sua respectiva área. E foi trago a reflexão para nós desse perdão que esquece e procura doar além da minha força para auxiliar. E a imagem de Jesus rasgado vivo, dilacerado e dando a outra face, não só perdoara aqueles que estavam diante deles, mas voltara para os fortalecer, vai dizer dessa fé, esse desejo que impinge a energia necessária para o que me proponho. E quando acontece dessa farpa magnética, da agressão, do melindre, ela me encontrar, importa considerar como eu estou movimentando o meu entendimento diante daquele que tem alguma atitude desse jaez. A ingratidão é algo difícil para ser liberado com o perdão, relevado, mas se eu me empenho em compreender a situação do outro, vou estar numa disposição de fazer essa oferta. E o melindre, ele passa pelo meu orgulho, visto que só se sente tímido, melindrado, constrangido aquele que teve a sua vaidade ferida. E no discurso se torna algo automático de acontecer, mas é a prática que diz desse movimento que consigo carrear. Caso contrário, vira aquele discurso de Miss que diz ali quando ganha aquele concurso e é sabatinada referente ao seu desejo, que a paz se instaurasse orbe afora, mas não move um vintém na direção disso. Quer dizer, nós corremos esse risco de ficarmos na palavra e a atitude ficar aquém, retroceder. E por isso esse alerta imperioso. E nós movimentamos muitos recursos, empréstimos enquanto aqui. Desde uma casa, um raciocínio, um trabalho. São vários os empréstimos que foram arrolados a nós por um tempo determinado que soará com a nossa prestação de conta, que nos coloca numa vulnerabilidade de
dar conta disso. Caso eu não me encontre nessa renúncia ao mal, à sombra, nesse serviço infatigável no bem, haverá alguma fresta daquilo que estou de empréstimo a desmoronar o que eu tenha tentado fazer de digno. Por isso, quando nós falamos de colocar na roda da multiplicação bonosa, isso fala de uma prevenção de obsessão hórrida que nos espreita e que diz de possibilidades, empréstimo que aconteceu na nossa direção, a esperar a nossa frutificação com isso. Por isso, Emmanuel vai dizer que na proposta de fazer o caminho da renunciação, eu me protejo de andar como um peso morto, orbe afora, com todo o meu desejo de querer satisfeito, o que seria uma cegueira. Moral. E a honestidade e a sinceridade com que eu abordo a mim mesma é que vai me fazer enxergar o que tenho que fazer. Por isso, num áudio que eu ouço, instrutivo, numa palestra, numa leitura nobre, preciso colocar aquilo para mim. O que eu posso corrigir em mim com aquilo? Porque nós temos a tendência de ouvir algo de reprimenda e lembrar de alguém que consideramos que esteja nos afrontando. Mas quando ouço aquilo e me coloco no centro daquela corrigenda, eu vou conseguindo talhar melhor a moral. Daí, aquele que, desejoso de aliviar o peso da sua consciência, entrega um vintém, alguma moeda para a obra caritativa, mas reserva, coloca à parte milhões para enlouquecer, ensanecer os descendentes num inventário de sangue, caos e ódio, ele está colocando uma cobertura sobre aquele farol de modo a anestesiar a própria consciência. E passa por aquilo que desejo ter atendido para a vida. Quando considero que preciso daquele sapato de marca, daquela blusa da moda, daqueles 50 pares de sapato guardado. E com essa torre de marfim, considero que sem isso não poderia continuar.
E ao olhar para o lado tem alguém que não tem um sapato para usar. E aí eu vou esterilizando minha possibilidade, cristalizando minha energia, me tornando obsedada. E viro esse peso, essa balança morta, que dificulta e atravanca o curso da obra bonançosa. Por isso que essa análise com a nossa consciência e esse desejo de fazer essa purgação da autopercepção e adentrar a entranha do nosso raciocínio, do nosso real proceder, isso vai nos dando condição de nos lapidar, aparar esta. Em que o trigo, ele vai sendo fortalecido em mim e o joio que eu trago vai sendo eliminado. Que a cada bom pensamento, a cada boa ação, uma sombra vai escoando pela minha extremidade inferior. Nessa autolimpeza que nós precisamos pedir para Jesus, essa autopurificação. E nós temos em Jesus o modelo de conduta e, sob qualquer aspecto, ele é esse fanal. Conforme Joana de Anjos vai dizer, em Vidas Vazias. Que no capítulo 8, sob qualquer aspecto, ela vai trazer esse pórtico de luz. Nesse livro mesmo, Suprastado Seara dos Médiuns, no capítulo 32, Emmanuel vai dizer um pouquinho sobre a trajetória ínclita de Paulo e a forma como ele roborou esse esforço titânico. E ele vai dizer que, diante da situação que ele precisou encarar, tolerou com tranquilidade tanto elogio quanto assalto, pagando corretamente o resgate do próprio débito, da própria conta. E ele vai dizer que o êxito não o confundia, não o obliterava, nem a flagelação, o açoite, o esmagava, vencia. E colocara do espinho na carne, no orgânico,
que vai dizer de algo moral que ele lutava, o situando numa ora-provação permanente. E quando nós falamos de combate, há aquele que eu peço para viver, para acelerar a minha purificação. Conforme tratado por Kardec, o caso do senhor que numa reencarnação pregressa havia murado a esposa e ela ficou presa, viva, e veio a desencarnar nessa lamentável condição, ele, na sua encarnação subsequente, fora tomado por um verniz incandescente que dilacerou a sua carne, e ele ainda teve uma corrida de em torno de 15 metros até a sua casa, sob a incandescência do fogo. Chegou lá, a carne do seu rosto ia descendo, caindo pelo chão, o osso ficou à mostra, parte do seu rosto. E ele teve força ainda para deliberar questão interna, ali de onde ele morava, e ainda resolveu algum derradeiro que precisava e ficou algumas horas naquela condição até vir a desencarnar. E no caso dele, foi explicado pelo guia de Allan Kardec, ali, um mentor, que ele havia tido essa experiência pregressa de uma moça, adolescente ainda, de 12 anos, que fora condenada à Inquisição na fogueira viva, e que o carrasco não teve um que quisesse deliberar isso, e ele, de próprio punho, que havia assinado aquela sentença deplorável, faz a fogueira arder nessa menina de 12 anos. E que ele não precisaria necessariamente ter tido aquela morte naquele verniz incandescente, mas ele pediu essa experiência para apressar o caminho burilatório que ele interessava. E da mesma forma, a questão do rapaz que murou a esposa viva e ela veio desencarnar nessa condição, presa numa parede da casa, dentro dela, imo adentro, e ali ficou naquela condição até demandar o além. Ele, na encarnação posterior, foi enterrado vivo, e quando foi feito um exumo, viu que tinha comido à mão, no desespero da asfixia e fome que ele ficou dentro daquele caixão. E mostra algo símile. Existe a misericórdia de Deus que vai abrir a porta para que eu, pelo amor, dissolva o débito que amealhei com atitudes dolosas em relação ao outro, mas eu posso optar por dar experiência no apanho do golpe de vista que demandou além, para, enquanto aqui, acelerar o meu processo de vitória sobre o meu pendor inferior e elevação moral.